O que eu falava que o principal fator atual em relação aos negócios com soja na Bolsa de Chicago é a colheita brasileira. Então, se a colheita brasileira traz tanta pressão assim, afinal, estamos falando do segundo maior produtor de soja do mundo e o maior exportador do planeta, vamos saber como que vem então essa colheita aqui, esse início de colheita. Mais do que isso, vamos nos concentrar um pouco também no maior produtor individual do mundo, que é o estado do Mato Grosso. Mato Grosso é o maior estado produtor do mundo, supera Illinois, supera também outros estados norte-americanos. Na verdade, se somar o primeiro e o segundo estado dos Estados Unidos em produção, não dão o estado do Mato Grosso, que é o maior produtor. Então vamos aos números desse estado, porque por lá as máquinas, de acordo com a ProSoja local, entraram em campo no último dia 17 de dezembro. Mato Grosso tem uma previsão de produzir pouco mais de 30 milhões de toneladas de soja, uma recuperação forte de mais de 9%, depois de uma temporada 15-16 castigada pelo clima, ora por conta da falta de chuva, ora pelo excesso dela. Então vamos aos números, comparando o que se tem de expectativa de produção, de acordo com a ProSoja, na temporada 15-16 foram produzidas 27 milhões 810 mil toneladas, de acordo com a ProSoja. Na 16-17, são esperados 30 milhões 460 mil toneladas de soja. De acordo com os dados que chegam no Mato Grosso, Vila Rica, a 1.248 quilômetros de Cuiabá, foi o primeiro município a começar essa colheita. Mas essa colheita já se dá em conta, em praticamente todos os municípios da região norte, das principais regiões produtoras de soja do estado do Mato Grosso. Um outro dado importante é em relação à área. A área para a temporada 16-17 foi ligeiramente maior que a 15-16, 0,9%, mas traz um resultado, a expectativa é de um resultado de produção 9,8% maior por conta da quebra causada pelo clima na última temporada. E por aqui, ainda falando então sobre o assunto, você vai acompanhar, vamos direto lá para o estado do Mato Grosso. Eu vou ver com a produção se a gente pode mostrar essa matéria para você acompanhar como vem sendo lá no estado mato-grossense em relação à colheita da soja, que na sequência os produtores mato-grossenses, eles vão entrar com agora a segunda safra de algodão. E essa reportagem é de Valdir Pacheco. Na fazenda Aeroporto, em Sinop, as máquinas entraram na lavoura no dia 27 de dezembro. Dando início à colheita de soja. As perspectivas para o estado na safra 2016-17 para a soja são de 30,5 milhões de toneladas. Volume este acima das 27,8 milhões colhidas no ciclo passado. O bom desempenho obtido nas lavouras de soja permite o plantio de algodão segunda safra ainda dentro de janeiro. Ou seja, os cotonicultores devem concluir no primeiro mês de 2017 a semeadura dos 516,6 mil hectares destinados à cultura. Para este gerente da fazenda, não houve ocorrência de ataque de pragas na soja. Essa safra está sendo bem tranquila, né, em relação a pragas. A gente conseguiu plantar cedo esse ano e as pragas não teve ataque de praga, não, só percevejo. Tem áreas aí que tem uma aplicação de inseticida para percevejo, mais nada. Essa variedade que você planta aqui, ela já vem protegida, né? Ela tem umas variedades que são intactas, o restante não, mas as que não são intactas também a gente não teve problema nenhum com lagarta. Ao todo estão sendo colhidos 8.500 hectares com soja, dos quais 3.000 hectares serão cultivados algodão segunda safra, ainda dentro da janela ideal de plantio, que é até o dia 20 de janeiro. E o restante é milho segunda safra, vai ser 5.000, 5.500 de milho. Nesta safra, o gerente qualifica os grãos de soja colhidos como superior em comparação às últimas safras. A média da produtividade dos talhões que a gente colheu aí, a gente está fechando em 55 sacas, 55, 56 sacas. Uns fechou 55, outros 56. E a qualidade de grão, como foi vendido esse produto a retirar aqui, está sendo classificado aqui. Então tá muito bom, não tem desconto nenhum. Só o único desconto está saindo umidade, o restante está saindo padrão. As primeiras cargas do dia dá um pouco de umidade, quando chegar mais lá para meia tarde já sai padrão. Valdir Pacheco para o SBA.
Tá aí você acompanhando através do Agricultura BR como está a movimentação dos produtores em todo o Brasil, em especial a maior região produtora de soja do Brasil e também do mundo, que é lá o estado do Mato Grosso. Por aqui a gente fala agora, continua falando sobre soja, mas o destaque é a previsão do tempo. Vamos saber como estão as chuvas para as principais regiões produtoras do país. E olha, pelo Brasil, para você acompanhar, você que é de norte a sul do país, que está acompanhando a nossa programação, o resultado neste momento, as condições climáticas são as seguintes. Lá na região sul, que faltava, lá principalmente as regiões produtoras de soja do estado do Rio Grande do Sul, que estavam já com déficit hídrico, agora a chuva, ela passou lá na região, já deu uma melhorada na situação. Agora a região centro-oeste, região sudeste, as chuvas já começam a diminuir também e lá no Matopiba, aí sim que a chuva está faltando, já tem mais de 15 dias. E isso está difícil, então, o produtor fazer o replantio da soja. Mas a gente vai saber com Nadiara Pereira números completos para que você de todo o país possa acompanhar como está o desenvolvimento das nossas lavouras de soja. É o que a gente acompanha agora. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Desde meados da primavera, a gente vem falando de um sinal fraco de laninha sobre o Oceano Pacífico. Isso tem influenciado na distribuição das chuvas sobre o Brasil. No entanto, nesses últimos períodos, o que tem mais influenciado são fenômenos de pequena escala, como o bloqueio atmosférico, que tem feito as chuvas ficarem mais concentradas sobre a região sul, tem diminuído as chuvas entre o sudeste, centro-oeste e principalmente sobre a fronteira agrícola do Matopiba, o que tem prejudicado e muito o desenvolvimento das lavouras de soja, especialmente na fronteira agrícola do Matopiba, onde os produtores estão tendo que efetuar o replantio. E se não chover nos próximos dias, até mesmo as áreas que foram replantadas vão enfrentar perdas. No entanto, o fenômeno laninha de fraca intensidade já está perdendo intensidade, já estamos com um sinal de neutralidade climática e agora a gente pode esperar algo mais próximo do que é normal para a época do ano, para esses próximos períodos. Isso significa que a chuva deve voltar a aumentar sobre o centro e norte do Brasil, porque é normal que nesta época do ano chova mais, principalmente no sudeste, no centro-oeste e até mesmo na fronteira agrícola do Matopiba. As chuvas devem ganhar cada vez mais força sobre o nordeste, principalmente a partir do mês de fevereiro. A gente pode acompanhar nesses próximos mapas a expectativa para os próximos dias. Então, por enquanto, até o dia 8 agora do mês de janeiro, vai continuar chovendo mais entre a região sul, partes do sudeste, ainda devido à atuação de um bloqueio atmosférico. As frentes frias ainda vão ter dificuldades de avançar pelo interior do Brasil, então elas são mais costeiras e trazem chuvas mais expressivas aqui para partes da região sul, partes de São Paulo e sul de Minas Gerais. Nestas áreas, inclusive, há risco de danos, porque o volume acumulado será alto e há risco para ocorrência de granizo. Então, essa chuva ajuda a aumentar a umidade no solo, mas pode trazer danos para algumas áreas produtoras. Enquanto isso, previsão de pouca chuva aqui sobre o centro-oeste e boa parte do nordeste. A chuva deve começar a aumentar aqui sobre o norte, entre Maranhão, Piauí e Ceará. Nestas áreas pode chover até 30 milímetros e beneficiar algumas lavouras que estão sendo replantadas, especialmente do Piauí. No próximo período, entre os dias 9 e 13, agora do mês de janeiro, a chuva já começa a migrar um pouco mais pelo interior do Brasil. Neste período, são esperados volumes mais expressivos de água entre o sudeste e o centro-oeste. E ainda vai chover bem sobre o sul do país. Em algumas áreas do Rio Grande do Sul, pode chover até 50 milímetros em 5 dias. Aqui entre o sudeste e o centro-oeste, volumes de 50 a 70 milímetros que devem ajudar a recuperar a umidade no solo naquelas áreas que agora apresentam declínio por causa da irregularidade da chuva. E sobre a fronteira agrícola do Matopiba, são esperadas chuvas mais abrangentes, mas ainda com baixos acumulados. Para a segunda quinzena agora do mês de janeiro, este mapa que mostra nas áreas em amarelo e vermelho as regiões que devem receber maiores volumes de água e nas áreas em verde e azul, onde a chuva será um pouco mais irregular. Então, para a segunda quinzena do mês de janeiro, teremos uma mudança no padrão. A chuva volta a aumentar sobre boa parte do centro e norte do Brasil, com volumes que devem ultrapassar 100 até 200 milímetros aqui nesta área em amarelo e vermelho do mapa, isso em 15 dias. Então,
essa chuva deve vir com força principalmente para Goiás, Mato Grosso e algumas áreas aqui do norte e fronteira agrícola do Mato Piba. Então essa chuva vai beneficiar a fronteira agrícola do Mato Piba, mas pode trazer alguns problemas para as áreas que estão colhendo no estado de Mato Grosso. Também vai chover mais aqui na faixa leste do sudeste, isso deve beneficiar o Espírito Santo e também Minas Gerais, que estão apresentando declínio da umidade no solo. Enquanto isso, na região sul, especialmente o Rio Grande do Sul, que vem passando por períodos de tempo bastante chuvoso nesses últimos dias, terá uma chuva mais irregular, principalmente na fronteira com o Uruguai e com o norte da Argentina. Neste período, teremos chuvas mais isoladas e de baixos volumes acumulados. Para o mês de fevereiro, a expectativa é que a chuva retorne mais aqui para a metade sul do Brasil. Teremos volumes mais expressivos de água entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais e boa parte do centro-oeste e também no Amazonas. Em toda esta área aqui, em amarelo e vermelho do mapa, o volume de água pode até ultrapassar 200, chegando até 300 milímetros ao longo de todo o mês de fevereiro. Também vai chover mais durante o mês de fevereiro aqui em algumas áreas da fronteira agrícola do Mato Piba, especialmente aqui entre o Tocantins, o estado do Maranhão e Piauí. E a chuva aumenta bastante no extremo norte nordestino. Já em áreas em verde e azul do mapa, a chuva será mais irregular. Então, alerta para a diminuição da chuva entre o norte mineiro e interior da Bahia. O interior da Bahia pode passar por um período mais seco durante o mês de fevereiro e também para a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina. Então, para o Rio Grande do Sul, ainda continua aquele alerta para estiagens regionalizadas durante o verão, o que pode afetar pontualmente algumas lavouras de soja, apesar desses últimos dias bem chuvosos. Durante o mês de março, como é normal, a chuva diminui um pouco aqui sobre o interior do Brasil e são esperados volumes expressivos de água, especialmente sobre a região norte, partes de Mato Grosso e também toda a faixa norte do Nordeste. Nesta época do ano é bem normal que as chuvas aumentem sobre a faixa norte do Nordeste por causa da atuação da zona de convergência intertropical. Por isso são esperados volumes maiores de água aqui entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte. Sobre a Bahia, expectativa ainda de pouca chuva, principalmente no centro-sul do estado. Com a expectativa de chuvas mais volumosas aqui sobre o centro e norte do país, essa chuva pode beneficiar as áreas de safrinha, mas por outro lado, a chuva em excesso também pode atrapalhar as atividades de colheita da soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até mais! E daqui a pouco a Najara volta falando a respeito do assunto que eu vou começar agora. É o seguinte, a Argentina passa por problemas climáticos severos. De acordo com as informações do jornal La Nación, desta última quarta-feira, há diversas áreas que passam por uma crise hídrica que causa seca e essa seca tem trazido prejuízos. Esses prejuízos chegam a muitos hectares. 800 mil hectares já foram afetados de alguma forma pela seca e até incêndios causados no campo. E por que essa questão do clima na Argentina é tão importante? Ora, nós já tivemos no começo desse ano de 2017 uma pontuação importante. Se há alguma ameaça em relação à produção de milho na Argentina, que pode ser recorde na temporada 2016-2017, chegando até 36 milhões de toneladas, se há essa ameaça, há uma situação de melhora nos valores para o milho lá na Bolsa de Chicago. E isso pode acontecer também em relação à soja, já que a questão do tempo mais seco e que prejudica a produção em algumas regiões da Argentina traz esse resultado. Então, vamos rever alguns dados aqui, alguns números da Argentina, porque esses dados podem ter revisão agora no mês de janeiro e no mês de fevereiro pelo Departamento de Agricultura norte-americano. E isso faz toda a diferença para os preços de soja e milho aqui no Brasil. Por quê? Porque numa situação no qual o dólar vem perdendo força e o real se fortalecendo, já há quem diga, corretoras, que apontam um dólar abaixo de R$ 3 no final de 2017. Então, num cenário como esse,
cada vez mais é importante que se tenha valores no cenário internacional para essas commodities mais elevados. Então vamos ver os números da Argentina, rever esses dados para saber como é que vem a projeção de safra, tanto para milho quanto para soja naquele país. E nós começamos trazendo aqui o primeiro gráfico mostrando o milho na Argentina. Você já conhece esse gráfico aqui, mostra como a Argentina vem melhorando essa produção. Temporada 14-15, 28 milhões e 700 mil toneladas foram produzidas, a 15-16 em linha, com 29 milhões de toneladas, e a 16-17, os argentinos extremamente motivados com a situação de queda, zero imposto para exportação, sobem a sua intenção de plantio de milho e com isso a produção pode chegar a 36 milhões e 700 mil toneladas. Pode, porque essa ameaça climática traz realmente um novo prisma, um novo cenário para esse país e também para a produção de milho e, quem sabe, exportação. Quer ver só? Olha só como está expressiva a situação das exportações na Argentina. Temporada 14-15, 18 milhões e 960 mil toneladas. Na 15-16, 20 milhões e 500 mil toneladas. Na 16-17, de acordo com o Departamento dos Estados Unidos, Departamento de Agricultura, os argentinos podem chegar a um recorde de 25 milhões de toneladas. É muito milho sendo embarcado pela Argentina. Mas se tiver problemas climáticos, como já estão acontecendo, e esses problemas afetarem essas áreas de produção, talvez esses números, tanto de produção quanto de exportação, não aconteçam. Pois bem, ainda falando então sobre a Argentina, vamos olhar o tempo. Vamos observar como vem sendo a movimentação do clima lá na Argentina, na Nadiara Pereira da Somar Meteorologia, porque como o Fabiano disse, tem uma parte que está recebendo muita chuva e a outra por conta da seca, inclusive um grande incêndio de mais ou menos 800 mil hectares lá na Argentina vem danificando toda a lavoura. É isso que a gente vai saber então da Nadiara, as partes que vão receber mais água e menos água para este período e você de olho no clima junto com a Agricultura BR. Bem distintas, enquanto voltou a chover forte sobre o centro e norte do país vizinho, e isso trouxe até danos para algumas áreas do noroeste de Buenos Aires e sul de Santa Fé, que antes passavam por uma seca. E agora a chuva em excesso tem atrapalhado a finalização do plantio da soja e inclusive tem trazido até inundações para algumas cidades. Mais ao sul, a situação ainda é crítica por causa da seca, principalmente no sul da província de Buenos Aires, na região de Rio Negro e também no sul de La Pampa. Nestas áreas, o déficit hídrico ainda é muito grande, os índices de umidade no solo estão abaixo dos 10% e as pastagens estão muito secas. Nesses últimos dias até ocorreu algumas tempestades, mas muito isoladas e que não trouxeram altos volumes de água. Inclusive houve queda de raios e essas descargas elétricas combinadas às pastagens secas geraram incêndios. Esses incêndios é que têm provocado grande destruição em algumas áreas produtoras de soja. Infelizmente, esta região que está mais seca não deve receber chuvas volumosas para os próximos dias. Pelo menos nesses próximos 5 dias, esta área mais ao sul, aqui entre Buenos Aires, Rio Negro e La Pampa, devem ter apenas chuvas isoladas e de baixos volumes acumulados. As chuvas mais fortes vão continuar atingindo justamente as áreas que já estão mais encharcadas, aqui na área mais central do país vizinho. Isso beneficia áreas produtoras de Santa Fé, Córdoba e mais ao norte de Buenos Aires. Nestas áreas deve chover em torno de 30 milímetros. Só que para aquelas áreas que já estão muito encharcadas, essa chuva continua atrapalhando a finalização do plantio da soja. Algumas áreas ainda estão com 40% da área para ser plantada. Agora, para os próximos dias, no próximo período, a gente acompanha que a chuva continua mais concentrada aqui sobre a área central, com volumes ainda em torno de 30 milímetros, principalmente na região de Córdoba e Santa Fé. Mais ao sul, nada de chuva significativa para reverter a situação da seca, principalmente nesta área do mapa. Se chover, é de forma muito isolada e com baixo acumulado, então é uma chuva que não garante umidade no solo. E a situação vai continuar crítica porque pelo menos até o dia 18, agora do mês de janeiro, a situação não vai mudar. Chove em grande parte do centro e norte da Argentina, mas nas áreas mais secas não há previsão para volumes significativos de água. Neste período entre 14 e 18, a expectativa é que a chuva seja um pouco mais volumosa aqui na fronteira com o Uruguai e com o sul do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Tá certo, Nadiara. Bom, condição climática na Argentina é o seguinte:
Chove aonde não deve, onde já está com excesso de água no solo, e não chove aonde está muito seco. É por isso que essa produção de milho que nós mostrávamos há pouco e a de soja que vou mostrar agora pode ter ameaça sim de produção. De acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, a expectativa de produção de soja na Argentina é de 57 milhões de toneladas na temporada 2016-2017. Acompanhe comigo então os dados para a Argentina em relação à produção de soja. Esses números, quem acompanha a Agricultura BR já conhece, que a Argentina produziu na temporada 14-15 61 milhões e 400 mil toneladas, a 15-16 56 milhões e 800 mil, chegando a 16-17 a 57 milhões de toneladas, em linha com a 15-16, mesmo com uma área menor. Esses dados foram atualizados no mês de dezembro. O Departamento de Agricultura norte-americano atualiza na próxima semana esses números e a situação pode mudar. Vamos ver mais números. Números em relação à exportação. A exportação da Argentina vem com uma expectativa fraca, reduzindo. Olha só, 14-15, 10 milhões e 570 mil toneladas exportadas, 15-16, 9 milhões e 920 mil toneladas, e agora 16-17, chegando a 9 milhões 250 mil toneladas. Portanto, precisamos estar de olho tanto na colheita da soja no Brasil, porque influencia os negócios na Bolsa de Chicago, e o que vem acontecendo com o clima na Argentina, tanto para milho quanto para soja. Como eu já disse, se tiver quebras na Argentina, os números, os valores internacionais para as duas commodities tendem a melhorar. Os negócios na Bolsa de Chicago, em um cenário no qual se tem uma expectativa inicial de queda para a moeda norte-americana no Brasil, isso seria muito interessante, seria de bom tom.